Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Otávio. E na aula de hoje eu vou te ensinar as principais regras de arredondamento e farei vários exemplos. Além disso, eu vou te mostrar a como arredondar o erro da média corretamente para poder escrever a estimativa padrão. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ajudar o canal a crescer e poder alcançar mais alunos. Obrigado pela força e vamos à aula. Primeira coisa, você precisa saber o porquê. Qual é a necessidade de você saber e aprender as regras de arredondamento? Essas regras elas são utilizadas para fazer os arredondamentos nas determinações de atributos em laboratório que tem por base a incerteza associada. Além do uso dessas regras, você pode pegar essas regras e utilizá-las em operações com números que têm diferentes quantidades de algarismos significativos. Isso te dá uma grande vantagem na hora de fazer os seus relatórios de laboratório. Você não vai precisar escrever uma medida ou um resultado final com várias casas decimais. Basta você fazer um arredondamento. Caso você seja graduando em física ou em matemática ou em engenharia, você tem a obrigação de saber e aplicar essas regras no seu cotidiano acadêmico. Não tem para onde fugir. Vamos às regras. Vamos considerar que temos esse número, 7,8342, e queremos fazer o arredondamento para uma casa decimal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma linha divisória. Eu vou fazer essa linha em vermelho. Do lado esquerdo, temos a parte que vai ser mantida e do lado direito os algarismos que serão descartados. Para as regras de arredondamento, nós sempre vamos analisar a parte que será descartada. Nesse caso, temos 3 algarismos na parte do descarte, o 342. A primeira regra de arredondamento diz que se a parte do descarte for menor ou igual que 4, 49, 499, 4.999 e assim por diante, nós vamos apenas descartar os algarismos excedentes. Como a parte do descarte é 342, e por ser menor que 499, vamos apenas fazer o descarte. 7,8342 arredondado para uma casa decimal fica 7,8. Nesse segundo caso, temos 1,3412 e vamos arredondar para 2 casas decimais. Primeira coisa, vamos fazer a linha divisória em vermelho. A parte do lado direito representa a parte que deve ser descartada, e veja que tem 2 algarismos. Observe também que 12 é menor que 49, então, pela regra, eu vou apenas descartá-los. 1,3412 arredondado para 2 casas decimais fica 1,34. A segunda regra é para quando os algarismos do descarte forem maiores que 5, 50, 500, 5.000 e assim por diante. Ou seja, quando a parcela a ser descartada for maior que 5, 50, 500 e por aí vai, eu vou somar uma unidade ao algarismo anterior ao descarte. Veja nesse exemplo, 8,7501 e queremos arredondar para uma casa decimal. Fazendo a linha divisória, vemos que a parte do descarte tem 3 algarismos. Para clarear, quando temos 3 algarismos no descarte, o descarte ele pode variar de 0, 000, até 999. Então, de 0 até 499, eu apenas descarto. Quando for 500, é um caso especial que a gente vai ver mais para frente. Quando for maior que 500, ou seja, 501 para cima, eu somo 1 ao algarismo anterior ao descarte. 8,7501, arredondando para a primeira casa decimal, temos que o descarte é igual a 501 e, por ser maior que 500, pela segunda regra, eu vou descartar o 501 e vou somar 1 ao 7. Logo, 8,7501 arredondado fica 8,8. Temos agora 3,458319 e queremos arredondar para 2 casas decimais. Primeira coisa, eu vou fazer a linha divisória. Veja que a parte do descarte tem 4 algarismos. 8.319 é maior que 5.000. Pela segunda regra, eu vou fazer o descarte e vou somar 1 ao 5. Então, esse número arredondado para 2 casas decimais vai ficar 3,46. Nesse quadro, vamos aprender a como arredondar quando a parte do descarte for igual a 5, 50, 500, 5.000, 50.000 e assim por diante. Quando nós lidarmos com esse tipo de situação, devemos analisar o algarismo anterior ao descarte, o x. Se ele for par, apenas fazemos descarte, normalmente. Agora, se o x ele for ímpar,
nós somamos 1 ao x para que esse algarismo fique par. Veja nesse exemplo, 16,75 e vários zeros, e precisamos arredondar para uma casa decimal. Primeira coisa, vamos fazer a linha divisória em vermelho. Lado esquerdo vai ser a parte que fica apenas com uma casa decimal, e do lado direito tudo que vai ser descartado. Então, analisando a parte do descarte, veja, 5 e vários zeros. Nesse caso, precisamos analisar o algarismo anterior ao descarte, que nesse caso é o 7. 7 é ímpar, então ele precisa ser arredondado para cima para que fique par. Nesse caso, vamos somar 1 ao 7 e fazer o descarte. Então, o arredondamento vai ficar 16,8. Temos agora 347,15 e vamos arredondar para uma casa decimal. Fiz a linha divisória e já até indiquei o x, o algarismo anterior ao descarte. 1 é ímpar, então eu vou somar 1 e vou descartar o 5. 347,15 arredondado para uma casa decimal vai ficar 347,2. Nesse outro exemplo, temos 766,42850 e vamos arredondar para 3 casas decimais. Fiz a linha divisória e a parte do descarte é 50. E por isso eu já até indiquei o x, que nesse caso é o 8. 8, por ser par, eu não vou precisar arredondar para cima somando 1 ao 8, então eu vou apenas descartar o 50. Esse número arredondado vai ficar 766,428. Agora, um último exemplo para fixar. 18,64500. E vamos arredondar para 2 casas decimais. Primeira coisa, fazer a linha divisória. Veja que a parte do descarte é 500, então precisaremos analisar o x, que nesse caso é o 4. 4 é par, então eu não vou precisar arredondar para cima porque ele já é par. Logo, eu vou apenas descartar o 500. Esse número arredondado vai ficar 18,64. É importante que você saiba essas 3 regras de arredondamento e faça todo esse passo a passo mentalmente, tem que ser uma coisa rápida, instantânea. Pensando nisso, treine com a lista de exercícios. A lista de exercícios e gabarito estão na descrição desse vídeo. Você precisa praticar e exercitar ao máximo, só assim para você masterizar esse conteúdo. Nesse quadro, vamos aprender a fazer o arredondamento do erro da média. Nós vimos anteriormente que o resultado de uma medição direta é a estimativa do valor esperado, mais ou menos a estimativa de erro. Nesse exemplo, foi feita uma série de medições e temos que a média aritmética é 5,67 cm. O erro da média é 0,875 cm. Podemos dizer que a estimativa padrão pode ser escrita dessa forma: 5,67 mais ou menos 0,875 cm? A resposta é não. Temos 2 regras bastante importantes que precisamos seguir. A primeira é: quando o erro for menor que 1, usamos apenas o primeiro dígito não nulo. No exemplo, temos que o erro é 0,875. O primeiro dígito não nulo é 8. Então vamos descartar o 7 e o 5 e vamos fazer também um arredondamento. O erro aproximado vai ficar 0,9. Agora que temos o erro aproximado, vamos ajustar a média. A segunda regra diz que a estimativa do valor esperado deve ter o mesmo número de casas decimais do erro aproximado. Voltando ao exemplo, nosso erro aproximado é 0,9 e veja que tem apenas uma casa decimal. Logo, 5,67 precisa ser arredondado para uma casa decimal. A média arredondada vai ficar 5,7. Agora sim podemos escrever a estimativa padrão da forma correta, satisfazendo as 2 regras. 5,7 mais ou menos 0,9 centímetros. Nesse quadro, farei alguns exemplos. Nesse primeiro, foram feitas medidas de corrente em um resistor e temos que a média é 1,742 A e o erro da média é 0,000352 A. Queremos escrever a estimativa padrão da forma correta. Primeira coisa, vamos analisar as unidades. Veja que a média e o erro da média estão na mesma unidade, ampere. Se não estivesse na mesma unidade, a gente ia ter que fazer algum tipo de conversão, mas como está tudo em ampere, está tudo ok. A gente pode iniciar com erro, a gente pode andar com a vírgula do erro
3 casas para a direita. Vai ficar 0,352 vezes 10 a menos 3. E vamos agora à primeira regra. Quando o erro ele é menor que 1, vamos usar apenas o primeiro dígito não nulo, aproximado. Então, vamos arredondar o erro para uma casa decimal. 52 é maior que 50, então vamos somar 1 ao 3. O erro arredondado vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 3 ampere. Como o erro está sendo multiplicado por 10 a menos 3, a média também precisa ser multiplicada por 10 a menos 3. Vou fazer isso andando com a vírgula 3 casas para a direita. Vai ficar 1742 vezes 10 a menos 3 ampere. Como o erro tem apenas uma casa decimal, eu vou pôr uma vírgula e um zero para igualar as casas decimais no 1742. Agora sim, podemos escrever a estimativa padrão. A estimativa padrão vai ser 1742,0 mais ou menos 0,4, tudo isso em parênteses, vezes 10 a menos 3 ampere. Nesse último exemplo, temos que a média aritmética é 9,808 metros por segundo ao quadrado e o erro da média é 0,6875 metros por segundo ao quadrado. Para nós escrevermos na forma de estimativa padrão, a primeira coisa é verificar se o erro e a média estão na mesma unidade. Como ambos estão em metros por segundo ao quadrado, não vou precisar mexer nas unidades. Vamos começar pelo erro. 0,6875 é menor que 1. O primeiro dígito não nulo é 6. Então, eu vou fazer uma aproximação para uma casa decimal. Vai ficar 0,7 metros por segundo ao quadrado. A média precisa ter o mesmo número de casas decimais do erro aproximado. Então, eu vou aproximar a média para uma casa decimal. Vai ficar 9,8. Agora sim podemos escrever a estimativa padrão, que vai ficar 9,8 mais ou menos 0,7, tudo isso em parênteses, metros por segundo ao quadrado. Os links da lista de exercícios e do gabarito estão na descrição. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa é a sua forma de ajudar o canal a crescer. Forte abraço e até a próxima!